página 26. If you were to visit Saddleback Church, every Sunday we ask every person to fill out a registration card. Se você visitasse a igreja de Saddleback, você veria que todo domingo nós pedimos a cada visitante para preencher um cartão de visitante como esse aqui. And on this registration card, people can write me notes and suggestions. E nesse cartão de registro de visitas, as pessoas podem me escrever um bilhetinho, até sugestões. Recently, a member of the church wrote me this note. Recentemente, um membro da igreja me mandou o seguinte recado. Dear Pastor, querido pastor, please pray for my parents who are going to hell. Por favor, ore para os meus pais que estão indo para o inferno. Please visit them. Por favor, os visite. Okay. In the last session, we talked about targeting your community for evangelism. Na última hora juntos nós falamos em você ter o alvo para a sua comunidade, ter um alvo na sua comunidade para evangelizar. That is the largest circle of the 5. Então é o círculo maior dos 5. Now we're going to look at the next circle, and that is attracting a crowd to worship. E o segundo círculo é atraindo e mantendo uma multidão, um público que vai estar lá adorando. One of the obvious characteristics of Jesus' ministry is that he attracted large crowds. Uma das marcas de Jesus no seu ministério é que ele atraía grandes multidões. They were enormous crowds. The Bible calls them multitudes. Multidões, literalmente, como a Bíblia chama. One time the crowd around Jesus was so large he was almost crushed to death. Uma vez a multidão era tão grande ao redor de Jesus que ele praticamente foi comprimido e corria até o risco de vida. Another time Jesus fed 5,000 men. Outra vez, Jesus alimentou 5.000 homens. And wherever you have 5,000 men, you have at least 10,000 women and children. E se você tem 5.000 homens, você tem pelo menos 10.000 mulheres e crianças. So really, the feeding of the 5,000 was probably the feeding of 15,000. Então, o alimentar dos 5.000 provavelmente foi, na realidade, o alimentar de 15.000. I'd like for you to read aloud together the 3 verses at the top of page 26. Eu gostaria que vocês lessem juntos esses versículos que estão logo no topo da página 26. O seguiam grandes multidões. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus' ministry had a magnetic quality about it. O ministério de Jesus tinha uma qualidade, um magnetismo com relação a si mesmo. People wanted to be around Jesus. As pessoas queriam estar perto de Jesus. And large crowds followed him wherever he went. E grandes multidões o seguiam por onde quer que ele fosse. I believe that a Christ-like ministry still attracts crowds. Eu creio que um ministério semelhante ao de Jesus ainda atrai multidões. You do not have to use gimmicks to get a lot of people. Você não precisa se valer de truques para conseguir angariar uma multidão. You do not have to compromise your message or the Bible to get a crowd. Você não precisa comprometer a sua mensagem ou o que a Bíblia diz para conseguir reunir uma multidão. You do not even need a church building to gather a large crowd. Você nem sequer precisa de um prédio de igreja para atrair uma grande multidão. As I told you, our church grew to over 10,000 in attendance before we built the building. Como eu já disse para vocês, a nossa igreja já tinha mais de 10.000 pessoas frequentando os cultos até nós começarmos a construir. So you do not have to have many of the things that people think you have to have in order to have a large church. Então não há por que você ter muitas das coisas que as pessoas acham que você precisa ter para ter grandes multidões. But to get a large crowd, you do have to do one thing. Mas para ter uma grande multidão, você precisa fazer uma coisa. You have to minister to people the way Jesus did. Você precisa ministrar às pessoas como Jesus ministrou. Now, what is it that attracted people to Jesus' ministry? O que atraía as pessoas ao ministério de Jesus? He did 3 things. Ele fazia 3 coisas. First, he loved them. Primeiro, ele as amava. People knew that Jesus loved them. As pessoas sabiam que Jesus as amava.
Second, he met their needs. Em segundo lugar, ele ia de encontro às necessidades das pessoas. Sometimes physical needs, and sometimes spiritual needs, and sometimes emotional needs. Às vezes eram necessidades espirituais, físicas ou emocionais. And number three, he taught them in an interesting and practical way. E número 3, ele ensinou essas pessoas de forma prática. Now, Jesus' ministry attracted large crowds. Então, o ministério de Jesus atraiu grandes multidões. And the Bible tells us in Luke 14 that God wants his house to be full. E a Bíblia nos diz em Lucas 14 que Deus quer que a sua casa esteja cheia. Now, no church grows without attracting visitors. Nenhuma igreja haverá de crescer se não atrair visitantes. So before you can have them as members, you must first get them as visitors. Então, antes que essas pessoas se tornem membros, elas precisam ser visitantes. And in this session and this afternoon, we're going to talk about how to attract visitors to a worship service. Então, neste momento, agora à tarde, nós queremos falar sobre como atrair os não crentes aos cultos. Now, a crowd is not a church, Uma multidão ou um público não é uma igreja, but a crowd can be turned into a church if you have the right strategy. mas um público, uma multidão, pode se transformar numa igreja se você tiver a estratégia certa. Before we talk, Pastor Tom talks about some of the practical ways to build a service. Antes do pastor Tom falar sobre formas práticas de se preparar um sermão, um culto, I want to share with you the biblical basis for building what we call a seeker service. eu quero compartilhar com vocês a base bíblica para aquilo que nós chamamos de um culto para os que buscam. A seeker service is a service designed for evangelism. O culto dos que buscam é um culto preparado para evangelização. It is when your church specifically plans a service that everyone is going to bring their friends to. É quando a sua igreja prepara um culto especial para o qual os membros da sua igreja vão trazer os seus amigos visitantes incrédulos. The primary purpose is not to grow believers, but to evangelize non-believers. O propósito desse culto não é para a edificação dos crentes, mas para a evangelização dos não crentes. This is very different than the type of service most churches offer. É um culto bem diferente do tipo comum de culto que as igrejas costumam oferecer. So let me share with you the biblical basis of having an evangelistic service. Então eu quero dar a base bíblica para você de um culto evangelístico. You want to always figure out why you do what you do. Você sempre quer estar descobrindo por que você faz o que você faz. I have discovered that when you figure out why you do what you do, God will show you how. Eu tenho descoberto que quando você descobre por que você faz o que você faz, Deus vai mostrar o como. So here are 12 convictions that the Bible teaches about worship. Então eu quero passar para vocês 12 convicções que a Bíblia dá acerca da adoração. Number 1, only believers can truly worship God. Número 1, aí no centro da página, somente os cristãos podem realmente louvar a Deus. Worship is from believers to God. A adoração vem dos crentes e ruma na direção de Deus. And God, not man, is the focus of worship. E Deus, não o homem, é o enfoque da adoração. Here is our definition of worship. Veja a nossa definição de adoração. Worship is expressing our love to God for who He is, what He has done, and what He is doing. Adoração é a expressão do nosso amor a Deus por quem Ele é, pelo que Ele disse e pelo que Ele faz. Number 2, you don't have to have a building to worship God. Número 2, não precisamos de um prédio para adorar a Deus. The Bible tells us in Acts 17, the God who made this world and everything in it and earth does not live in temples made by hand. A Bíblia nos diz em Atos 17:24 que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há não habita em templos feitos por mãos de homens. Number 3, Número 3, there is no correct style of worship. não existe um estilo correto de louvor e adoração. Jesus only gave us 2 conditions for genuine worship. Jesus só nos deu 2 condições para que a adoração fosse genuína. We must worship in spirit and in truth. Precisamos adorar em espírito e em verdade. In spirit means genuinely, not hypocritically or phony. It means genuinely from the heart. Em espírito quer dizer de uma forma genuína, não de uma forma fingida, lá do fundo do coração. And in truth means it must be based on God's word. E em verdade significa que essa adoração tem que se alicerçar na palavra de Deus.
Those two conditions for worship are not optional. Essas duas condições para adoração não são opcionais. But beyond that, God grants great freedom in style and worship. Mas, além disso, Deus nos dá muita liberdade quanto ao estilo de adoração. Have you noticed that God loves variety? Você já reparou que Deus gosta da variedade? He's made thousands of different kinds of plants, Deus fez milhares de tipos de plantas, hundreds of different kinds of animals. centenas de animais diferentes. No two human beings are exactly alike. Não há dois seres humanos que sejam exatamente iguais. And God loves variety. Deus ama a variedade. And all around the world, Jesus Christ is worshipped in many different styles. E ao redor do mundo, Jesus Cristo é adorado de muitas formas diferentes. We should stop debating over what is the right style. Nós deveríamos parar de discutir sobre qual é a forma correta de se adorar a Deus. As long as the worship is in spirit and in truth, Jesus says it's okay. Desde que nós o adoremos em espírito e em verdade, Jesus põe a sua chancela de ok nesse louvor. Now, every church thinks that its style of worship is the correct style. Toda a igreja pensa que o seu estilo de adoração e de louvor é o estilo de adoração e louvor certo. But the truth is, there is not a biblical style of worship. Mas a verdade é que não existe um estilo bíblico de adoração. We do not know how the songs sounded in the Bible. Nós não sabemos como é que as canções soavam na Bíblia. We do not even have the same instruments they used in the Bible. Nós nem sequer temos os mesmos instrumentos que eles usavam na Bíblia. And there are no musical notes in the Bible. E não há notas musicais na Bíblia. That is intentional. Isso é intencional. Because for the last 2,000 years, the Church of Jesus Christ has worshipped in many different music styles. Porque nos últimos 2000 anos a Igreja de Cristo tem adorado com estilos bastante diferenciados. Number 4. Número 4. Unbelievers cannot worship, but they can watch believers worship. Os incrédulos não podem adorar, mas eles podem observar os cristãos adorando. They can observe the joy we feel. Eles podem observar o gozo que sentimos. They can see how we value God's word and respond to it. Eles podem perceber como é que nós valorizamos a palavra de Deus e nós reagimos em relação ao que ela diz. They can hear how the Bible answers the problems and questions of life. Eles podem ouvir como a Bíblia responde aos questionamentos, aos problemas que a vida nos apresenta. And when unbelievers come to worship, they can watch how worship encourages us. E quando os incrédulos vêm a uma adoração como essa, eles percebem como é que a adoração nos anima, nos encoraja. And how it strengthens and changes us. E como ela nos fortalece, como ela nos transforma. Number 5. Número 5. Worship is a powerful witness to unbelievers if God's presence is felt and the message is understandable. A adoração é um testemunho poderoso aos incrédulos se a presença de Deus é sentida e a mensagem for compreensível. A good example of this is the worship on the day of Pentecost. Um bom exemplo disso é a adoração no dia de Pentecostes. We know there was a big crowd there Sabemos que havia uma multidão bem grande ali. because the Bible tells us 3,000 people were saved. A Bíblia diz que 3.000 foram salvos. Why were so many people saved on one day? Por que tantas pessoas foram salvas num só dia? 2 reasons. 2 motivos. First, they felt God's presence. Primeiro, sentiram a presença de Deus. And second, they understood the message. Segundo, entenderam a mensagem. They needed both to be converted. Precisavam das duas coisas para serem convertidos. And those principles must be true in your church. E esses princípios precisam ser aplicados e verdadeiros na sua igreja. For you to have a service that reaches large numbers of unbelievers, Para que você tenha um culto que atinja grande número de incrédulos. God's presence must be felt in the service, A presença de Deus precisa ser sentida naquele culto and the message must be shared in a way that people understand it in their own language. e a mensagem precisa ser partilhada de uma forma que as pessoas entendam na sua própria língua. More people are won to Christ by feeling God's presence than by all of the arguments put together. Mais pessoas são ganhas para Cristo pelo sentir da presença de Deus do que por toda a argumentação que possamos montar junta. In genuine worship, God's presence is felt, Na adoração verdadeira, sentimos a presença genuína de Deus, God's forgiveness is offered, o perdão de Deus é oferecido também,
God's purposes are explained, os propósitos de Deus são explicados and God's power is displayed. e o poder de Deus é mostrado. When that happens, Quando isso ocorre, you would have to lock the doors to keep people from being saved. você tem que trancar as portas para evitar que as pessoas venham e sejam salvas. Because people are looking for their lives to be changed. Porque as pessoas estão simplesmente procurando por transformação de vida. Number 6. Número 6. God expects us to be sensitive to the fears and hang-ups of the needs of unbelievers when they are present in our worship services. Deus quer que sejamos sensíveis aos temores, às necessidades e dúvidas dos incrédulos quando eles estão presentes aos nossos cultos. Now, this principle is taught by Paul. Esse princípio é ensinado por Paulo. In the passage of 1 Corinthians 14, where he talks about the gift of tongues. Na passagem de 1 Coríntios 14, quando ele está falando do dom de línguas. Let's read 1 Corinthians 14:23 together. Vamos ler juntos essa passagem de 1 Coríntios 14, 23. Se, pois, toda a igreja se reunir num mesmo lugar e todos falarem em línguas, entrarem em doutos e incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Now, in that 1 Corinthians 14, Paul commands that tongues be limited in worship. Nessa passagem de 1 Coríntios 14, Paulo ordena que as línguas sejam limitadas na adoração. Because he said it may seem like foolishness to an unbeliever. Porque ele disse que isso parece loucura para um incrédulo. Now, he didn't say tongues were foolish, Ele não disse que as línguas eram tolas, because they are not. porque não são. But he said they appear foolish to the non-believer. Mas ele diz que elas parecem loucura para o incrédulo. Now, I am not here to debate charismatic gifts. Eu não estou aqui para debater os dons, por assim chamados, carismáticos. There's a much more important principle than that. Há um princípio muito mais importante para enfocarmos. He says in this passage, we must be willing to adjust our worship practices when unbelievers are present. Ele está dizendo aqui com efeito, nós precisamos adaptar as nossas práticas de adoração quando os incrédulos estão presentes. It's like inviting people over for dinner. É como se você convidasse a pessoa para jantar na sua casa. When you invite guests to your house for dinner, do you change the style of eating? Quando você convida as pessoas para a sua casa para jantar, você modifica o estilo de comer? Probably you do. Provavelmente sim. It may still be the same food. Talvez seja a mesma comida. You're still serving rice and beans. Ainda está servindo arroz com feijão. You're still serving some meat. Ainda está servindo um prato de carne. But the presentation is more polite. Mas a apresentação é mais atraente. And when you have guests, you serve them first. E quando você tem convidados, você vai servir primeiro aquelas pessoas. And if you have a nicer dish, you use the nicer dish. E se você tem um aparelho de jantar mais bonito, você vai usar esse aparelho de jantar mais bonito. You're not being a hypocrite when you have guests in your home. Você não está sendo hipócrita quando tem convidados na sua casa. You're just being polite. Você está sendo simplesmente bem educado. You are making them feel comfortable. Você está fazendo com que essa pessoa se sinta em casa. The meat and the food is still the same. A carne e a comida é a mesma, But you are being sensitive to their needs. mas você está sendo sensível à necessidade da pessoa. This is what it means to have a seeker service. É isso que significa ter um culto para os que buscam. We may still have a similar message, Talvez tenhamos uma mensagem semelhante, but the way it is shared is geared toward the person with no Bible knowledge. mas a forma que essa mensagem é partilhada volta-se para aquela pessoa que não tem noção, conhecimento bíblico. And we plan the service to make the visitor, the non-believer, feel welcomed and a part of our E church. nós planejamos esse culto para que aquele visitante se sinta bem-vindo, como se ele fizesse parte ali da igreja. For instance, we don't make them stand up and say their name. Por exemplo, nós não fazemos com que as pessoas fiquem em pé e digam o seu nome, Because the number one fear around the world is speaking in front of other people. porque o medo número 1 ao redor do mundo é ficar em pé e falar na frente de uma multidão. Many times we bring in a visitor, we think we're being polite by having them stand up and say their name. Muitas vezes nós achamos que estamos sendo bem educados quando tem um visitante da nossa igreja, a gente pede que ele fique de pé e dê o nome dele. But sometimes a non-Christian wants to come in
and sit at the back and watch you and not be recognized. Mas muitas vezes o visitante quer chegar à sua igreja, ele quer sentar lá no fundo e não quer ser reconhecido. He may be saying, I don't want people to know that I'm here. Ele quer, talvez esteja dizendo, eu não quero que as pessoas saibam que eu estou aqui. I want to check this out first. Eu quero primeiro verificar como é que funciona esse negócio aqui. And I don't want to be embarrassed or made to stand up. Eu não quero ficar aqui envergonhado quando as pessoas me botarem de pé na frente de todo mundo. This is what it means to be seeker sensitive. Isso é o que significa você ser sensível ao que busca. You do not compromise the message. Você não compromete a mensagem, You do not water down the gospel. você não agua o evangelho, You're serving the same food, você está servindo a mesma comida, but you think first of the visitor, not of the member. mas você está pensando primeiro no visitante e não no membro da igreja. The church is the only organization in the world A igreja é a única organização no mundo that exists for the benefit of the non-members. que existe para o benefício de seus não membros. We exist to help the world. Nós existimos para ajudar o mundo. The world does not exist for us. O mundo não existe por causa de nós. And Paul says sometimes we must limit our worship practices in order to not scare away non-believers. E Paulo está dizendo que há momentos em que nós temos que limitar as nossas práticas de adoração de forma a não afugentar os incrédulos. Why do we do that? Por que fazemos isso? Why should I limit the way I worship in order to make it comfortable for non-believers? Por que eu tenho que limitar a forma da minha adoração para que o não crente se sinta à vontade? Because Jesus loves those non-believers. Porque Jesus ama aqueles não crentes. He stretched out his hand on the cross for them. Ele abriu seus braços numa cruz a favor desses incrédulos. And he says, this is how much I love non-believers. E ele diz, eis o quanto eu amo esses não crentes. And as long as one person doesn't know Christ, we must do whatever we can to reach them. E desde que uma pessoa não conheça Cristo, nós temos que fazer o que estiver ao nosso alcance para alcançá-la. Let me tell you the real reason why most churches do not reach non-believers. A verdadeira razão pela qual as igrejas não alcançam os incrédulos They are selfish. é que elas são egoístas. It takes unselfish people to grow a church. Requer-se pessoas altruístas para fazer uma igreja crescer. It takes people who are willing to do things that are uncomfortable to them for the benefit of others. Requer-se pessoas que estão dispostas a fazer coisas que não são naturais e não as deixam à vontade para que atinjam o incrédulo. Thinking of the visitor before I think of myself. Pensando no visitante antes de pensar em mim mesmo. Making sure that they are welcome and comfortable. Me certificando que eles se sentem bem-vindos, que estão à vontade. And making sure that their fears are relieved so they can hear the good news. Tendo certeza de que os temores deles estão completamente de guarda baixa, porque aí eles podem ouvir a mensagem. When a non-believer comes to your church, the number one emotion he has is fear. Quando o incrédulo vem à sua igreja, a emoção que ele mais experimenta é o temor. If he's never been to church, he is afraid of what might happen to him. Se ele nunca foi a uma igreja, ele tem medo do que pode acontecer a ele. He is thinking, will they embarrass me? Ele fica imaginando, será que eles vão me envergonhar? The Bible says this, 1 Corinthians 10:32. A Bíblia diz o seguinte em 1 Coríntios 10:32. Não vos torneis causa de tropeço nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. And Colossians 4:5. E Colossenses 4:5. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. Number 7. Número 7. A worship service does not have to be shallow to be seeker sensitive. The message doesn't have to be compromised, just understandable. O culto de louvor não tem que ser superficial para que o visitante se sinta à vontade. Você não tem que diluir a mensagem para alcançar os incrédulos. Making a service comfortable does not mean changing your theology. Fazer com que o culto coloque as pessoas à vontade não significa mudar sua teologia. It means changing the environment of the service. Significa transformar o meio ambiente daquele culto. The truth is, the message is often very uncomfortable. A verdade é que a mensagem, via de regra, não faz a pessoa se sentir à vontade. And we must always teach the whole counsel of God. E nós temos sempre que ensinar todo o conselho de Deus. Being sensitive to unbelievers does not limit what you say. It does limit how you say it. Ser sensível aos incrédulos não limita o que você diz, limita o como você diz.
The deepest questions of believers and unbelievers are identical. As perguntas mais profundas dos crentes e dos incrédulos são idênticas. Both believers and unbelievers want to know, where did I come from and where am I going? Tanto crentes como incrédulos querem responder a pergunta: de onde eu vim, para onde eu vou? Both believers and unbelievers want to know, why is there suffering and pain in the world? Tanto crentes como incrédulos querem saber por que é tanto sofrimento no mundo. Both believers and unbelievers want to know, what is my purpose in life? Tanto crentes como incrédulos querem saber qual é o meu propósito de vida. Both believers and unbelievers want to know, how can I have a strong family? Tanto crentes como incrédulos querem saber como é que eu posso ter uma família boa, firme. Both believers and unbelievers want to know, how can I be forgiven and how can I forgive others so I don't hold on to hurts? Tanto crentes como incrédulos querem responder a pergunta: como é que eu posso ser perdoado e perdoar para que eu não fique preso a feridas do passado? These are not shallow issues. Não são questões rasas. Number 8, Número 8. the needs of believers and unbelievers often overlap. They're different in some areas, but they're very similar in others. As necessidades dos cristãos são geralmente bem diferentes das necessidades dos incrédulos, mas em algumas áreas elas frequentemente são as mesmas. So number 9, it's best to specialize your services according to their purpose. É melhor, número 9, especializar o seu culto de acordo com o seu propósito. I would like to suggest that you plan 2 different kinds of services in your church. Eu gostaria de sugerir que você planejasse 2 tipos de culto diferentes na sua igreja. One service with the purpose of evangelizing unbelievers, Um culto com o propósito de evangelizar os não crentes, and one service designed to edify and equip believers. e um outro culto designado, voltado para equipar, para instruir os crentes. Most churches try to do both at the same time, A maioria das igrejas procura atingir os 2 propósitos num só culto. but that's like trying to chase 2 rabbits at the same time. Mas é mais ou menos como você tentar perseguir 2 coelhos ao mesmo tempo. You can't shoot at 2 different targets. Não dá para você atirar em 2 alvos diferentes ao mesmo tempo. And if we send mixed signals, we get mixed results. E se nós enviarmos sinais confusos, nós vamos receber respostas confusas de volta. I learned this growing up in a pastor's home. Eu aprendi isso crescendo num lar de um pastor. When I was a teenager, I often wanted to bring my non-Christian friend to church. Quando eu era adolescente, era comum eu querer trazer meus amigos incrédulos para a igreja. And it seemed like whenever I brought my non-Christian friend to church, my father would preach on tithing. E parece que sempre que eu inventava de levar os meus amigos para a igreja, meu pai pregava sobre dízimo. And then on the week that I did not bring my non-Christian friend to church, my dad would preach on salvation and the cross. E quando eu não trazia meus amigos incrédulos, naquele domingo meu pai pregava sobre a salvação, sobre a cruz. So I never knew which week was a safe week to bring a non-Christian. Então eu nunca sabia qual era uma semana segura para trazer meus amigos incrédulos. Finally, I just gave up inviting my friends. Então eu acabei desistindo de convidar meus amigos. Now this is why most members never bring a friend to church. Essa é uma das razões pelas quais a maioria dos membros jamais traz um amigo seu para a igreja. Pastor, if I were to ask your members, this is what they would say. Pastores, se eu fosse perguntar aos membros da sua igreja, veja a resposta que eles me dariam. They would say, I love my church, Eles diriam: eu amo a minha igreja, and I love my pastor, eu amo o meu pastor, and I love the messages. They feed my soul. e eu amo as mensagens, elas alimentam a minha alma. But I would never bring a non-Christian to church Mas eu jamais traria um incrédulo para a igreja, because it would not make sense to them. porque não faria sentido para ele. The songs they would not understand, Eles não entenderiam os cânticos, the worship they would not understand, não entenderiam a adoração, the sermon they would not não understand. entenderiam o sermão. So I won't bring a non-Christian. Então eu não trago um não crente. And no matter how much we urge them and beg them to bring them, they will not. E não importa quanto nós, como pastores, estejamos lá implorando que eles tragam os incrédulos, eles não trazem. Because that they know that the service was not designed for a non-believer. Porque eles sabem que o culto não foi bolado para o não crente. But when you plan 2 different kinds of services, then they know which service to bring a friend to and which one to come by themselves. Então, se você tem 2 tipos de culto
bem claros, eles sabem a qual desses cultos eles podem trazer seus amigos incrédulos e a qual eles devem vir sozinhos. I'm Pastor Tom Holliday, one of the other pastors, teaching pastors at Saddleback Church. Eu sou o pastor Tom Holliday, um dos outros pastores que ensina lá na igreja de Saddleback. I'll be starting this session, and then Pastor Rick will be back in a moment to finish this session. Eu vou começar esse próximo momento juntos e o pastor Rick vai voltar daqui a pouquinho para retomar. I want to say as I begin how grateful we are to be with you today. Eu quero dizer para vocês, enquanto eu começo, como nós somos gratos por poder estar aqui com vocês. You have all been so gracious and kind and welcoming and friendly. It's made us feel right at home. Vocês são tão bondosos, tão hospitaleiros, tão gentis que nós nos sentimos bem em casa. It's wonderful to be serving the Lord together, isn't it? É maravilhoso nós estarmos juntos servindo ao Senhor, não é mesmo? Amen. On page 27. Página 27. We were at number 10 in why it is that we want to design a service that attracts a crowd and helps them to stay a part of the church. Nós estamos tratando do porquê que nós vamos atrair uma multidão e como é que nós mantemos ela ali interessada. Number 10, a service geared towards seekers is meant to supplement personal evangelism, not to replace it. Um culto evangelístico, que é evangelístico, deve ser um acréscimo, um complemento ao evangelismo pessoal, não um substituto. Having an evangelistic service does not mean you stop winning people to Christ one-on-one out in the community. Ter um culto evangelístico não significa suprimir o ganhar as pessoas a Cristo um a um na comunidade. It simply provides a place where you can bring people that you're sharing Christ with. Simplesmente prover uma oportunidade para você trazer pessoas a quem você tem partilhado de Cristo. And then you have the power not only of your own witness, but also of the entire group's witness for Christ. Então aí você tem não só o poder do seu próprio testemunho, mas o poder do testemunho de todos que estão ali também. They come to the church and see, look at all of these people that believe in Christ. Eles vêm à igreja e eles começam a ficar impressionados, pensando, poxa, olha quanta gente acredita nesse Cristo. That is one of the reasons as a church gets larger, it is able to have sometimes a better witness in the community as people join the services. É por isso que, com o passar do tempo e uma igreja vai crescendo, é possível haver um testemunho mais forte dentro da comunidade e mais pessoas são ganhas para Cristo. People look around at all the people in the church singing with joy and with a sense of sincerity in their heart and think, there must be something right about them. Os visitantes começam a olhar ao seu redor e veem tantas pessoas cantando tão entusiasmadas a respeito de Jesus que elas começam a pensar, tem que ter coisa certa nisso, não é possível. Number 11. Número 11. There is no standard way to design an evangelistic service. Não há uma fórmula para se preparar um culto para incrédulos. However, there are three things that they must include. Um culto evangelístico, mas há três coisas que esses cultos precisam incluir. They must include love for the people that are in that service. Tem que incluir amor pelas pessoas que estão ali naquele culto. An evangelistic service is a place to share the love of Christ with people who don't know His love. Um culto evangelístico é um culto para se partilhar o amor de Cristo com quem não conhece a Cristo. And then it must be a place to present God's word in simple, interesting, and an understandable way. E também um momento para se apresentar a palavra de Deus de uma forma simples, interessante e compreensível. We have to speak in words that people understand. Temos que falar em palavras que as pessoas compreendem. Oftentimes in church we speak in words that we understand, but those who've never been to church don't understand those words. É tão comum na igreja nós falarmos em termos que nós entendemos, mas aqueles que nunca apareceram na igreja não têm a mínima ideia do que sejam. If you were to become a missionary and go to a foreign country, the first thing you would need to do is to learn the language of that country. Se você viesse a se tornar um missionário e fosse para uma terra estrangeira, a primeira coisa que você teria que aprender é a língua dessa terra. And no matter how sincere you were or how much you loved the people, unless you learned their language, you could not communicate with them. E não importa quão sincero você fosse, quanto você amasse o povo, se não soubesse a língua, não iria comunicar com o povo. Many times today, people inside the church and outside the church are speaking different languages. É tão comum hoje em dia as pessoas dentro da igreja, as pessoas fora da igreja estarem falando linguagens diferentes. We use terms that those who've never been to church before don't understand. Nós usamos termos que aqueles que nunca entraram numa igreja não compreendem. And so we must speak in ways that unbelievers can understand. Então nós temos que falar de forma que o incrédulo entenda. And then third, we must relate the Bible to a need that they have in their personal life. Em terceiro lugar, temos que relacionar a Bíblia com uma necessidade que aquelas pessoas tenham em sua vida pessoal. Let me share with you what really attracts large numbers of
unbelievers to Deixe-me a church. partilhar com você o que realmente atrai números grandes de pessoas à igreja, números grandes de incrédulos. Write down with me these two words: change lives. Escreva essas palavras aí nesse espaço em branco. Vidas transformadas. When people see the lives of their neighbors and their family and their friends being saved, they want to go to the church to see what is happening. Quando as pessoas começam a ver a vida dos seus parentes, vizinhos e amigos transformada, eles querem ir para aquela igreja para saber o que é que fez isso acontecer. And when people see that lives are being changed in your church, problems that may have seemed overwhelming before all of a sudden seem very, very small in comparison. Então, quando as pessoas veem vidas transformadas na sua igreja, problemas que pareciam impossíveis de se vencer começam a não parecer tão grandes assim. This is one of the reasons we have in most of our worship services someone share a personal testimony of how their life was changed. É por isso que quando nós temos o nosso culto de adoração, é muito comum alguém partilhar um testemunho de como sua vida foi transformada. Right in the middle of the sermon, Pastor Rick will have someone come and, as a part of the message, share how Christ has made a significant change in who they are and the way that they live. Às vezes, no meio na mensagem do pastor Rick, ele para a mensagem e convida alguém que vem e dá o seu testemunho de como a sua vida foi transformada. Many times we have great testimonies in our church, but unbelievers never get to hear them. Muitas vezes temos testemunhos tão contundentes na nossa congregação, mas a verdade é que os incrédulos nunca os ouvem. So by sharing those testimonies in a service for unbelievers, they see how Jesus Christ can change lives. Então, ao partilharmos esses testemunhos num culto para incrédulos, eles podem ver como a vida das pessoas foi transformada. And then number 12, as we talked about a moment ago, E número 12, como já falamos há pouco, it takes selfish, mature believers to have a seeker-sensitive service. é necessário existir crentes maduros e altruístas para realizar-se um culto voltado para não crentes. It takes people who aren't so interested in me being served by the church as me serving others through the church. Requer pessoas que não estão tão interessadas em serem servidas pela igreja, e sim em servir a igreja. It's the attitude that Jesus had. Let's read together Matthew 20:20. É a atitude que Jesus teve. Vamos ler juntos Mateus 20, 28 aqui no fim da página. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Let's turn to page 28. Página 28. How do you design an evangelistic worship service? Como é que se prepara um culto evangelístico? What are some of the practical ideas behind having a service where unbelievers will come and find the Lord? Quais são algumas ideias práticas que podem nos ajudar a ter um culto para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus virem ouvir a mensagem? How do you have a service where you can begin to reach people for Christ whom you've not yet been reaching? Como é que você pode ter um culto para alcançar para Cristo as pessoas que até agora você não alcançou? You see, every church has some people that they're reaching, but many others that they're not yet reaching. Toda igreja tem algumas pessoas que ela está atingindo, mas ela tem muitas outras pessoas que ela não está atingindo. And in every city there are some areas that are being reached, but other areas that are not being reached. E toda cidade tem as suas regiões que estão sendo alcançadas com o Evangelho, mas outras que não estão sendo atingidas pela pregação do Evangelho. How do we begin to design an evangelistic service to reach those people who need Christ? Como é que nós podemos bolar um culto evangelístico para atingir aqueles que não estão sendo atingidos com a mensagem do Evangelho? Let me give you just a few practical ideas. Eu vou dar algumas ideias práticas para vocês. Number one, plan this service with your target in mind. Primeiro, letra A, planeje o seu culto com seu público-alvo em mente. From the very beginning, ask yourself, what kind of person do we want to be there? Desde o princípio, pergunte-se, que tipo de pessoa que eu quero ver presente ali? Ask yourself, what do these people need? O que é que essas pessoas precisam? And then have people share personal testimonies of how Christ has met that need in their lives. E aí tenha pessoas partilhando como Cristo veio de encontro àquela necessidade na vida delas. If you live in an area where people struggle with stress in their lives, share personal testimonies of how God has reduced stress in life. Se você tem uma região onde está a sua igreja, que as pessoas lutam com muito estresse, tem alguém partilhando como ela venceu o estresse na sua vida, como Jesus venceu esse estresse. If you're trying to reach people who are caught up in materialism, the worship of things,
share personal testimonies of how God has freed people from materialism. Se você ministra numa comunidade onde o materialismo é muito forte, então tem uma pessoa dando o seu testemunho para mostrar como Deus a libertou do materialismo. Let the person that you're trying to reach define the style of the worship service. Deixa a própria pessoa que você está tentando atingir, alcançar, definir o estilo daquele culto evangelístico. Now, by that I don't mean define the message. The message must never change. Eu não estou dizendo com isso definir a mensagem nunca muda. But the style can change depending on who you're trying to reach. Mas o estilo pode mudar dependendo de quem você está tentando atingir. Depending on who you're trying to reach, the style may be formal or informal in the worship service. Dependendo de quem você quer alcançar, o estilo vai ser formal ou informal. It may be contemporary or traditional. It may be high energy or low energy. Talvez seja contemporâneo, seja mais tradicional, seja um culto mais cheio de energia, um mais tranquilo. Planning the service with your target in mind does not change the way that the message that you communicate. It does change the way that you communicate. Planejar um culto evangelístico para incrédulos não muda a mensagem que você vai pregar, muda a forma que você vai comunicar essa mensagem. When Jesus was talking to the woman at the well, he talked about water. Quando Jesus estava falando com a mulher à beira do poço, ele falou de água. When he was talking to fishermen, he talked about fishing. Ao falar com os pescadores, ele falava de peixes e de pesca. And when he talked to farmers, he talked about seed, God's word planted in their lives. E quando ele falava com fazendeiros, agricultores, ele falava de semente sendo semeada nos campos. Jesus thought about who he was talking to and how he could communicate the message to them. Jesus pensava com quem ele estava falando e como ele podia comunicar a mensagem a essas pessoas. Secondly, create an atmosphere where people want to come to the worship service. Letra B, cria um ambiente onde as pessoas queiram vir ao culto. Oftentimes there are things that we do without knowing about it that make people feel unwelcome in our worship service. Há coisas que nós fazemos muitas vezes sem estarmos conscientes de que as fazemos, que fazem com que as pessoas não se sintam bem no culto. Especially those people who have never come before who may have no family that go to that church. Especialmente a pessoas que vêm pela primeira vez ou que não tem ninguém conhecido ali, nenhum familiar ali na igreja. But there are a few things that we can do to help them to feel welcome, because we do welcome. Mas há coisas que nós podemos fazer para que essas pessoas se sintam bem-vindas, porque nós realmente queremos que elas se sintam bem-vindas. For instance, it helps to create a warm and inviting atmosphere to have greeters outside of your worship service as people are coming. Por exemplo, ajuda você a criar aquele ambiente de um culto caloroso e convidativo, tendo pessoas que recepcionam essas pessoas à entrada. So that as people are walking in, someone shakes their hand and says, "It's great to have you here," and smiles at them. Então, à medida que as pessoas vão chegando, você tem alguém ali à porta que simplesmente estende a mão, abre um sorriso e diz: "É muito bom tê-la aqui nesta noite." In America, studies have shown people decide whether they like the church or not that they're coming to in the first 12 minutes of the worship service. As pesquisas na América do Norte têm mostrado que as pessoas resolvem se elas gostam ou não do culto nos primeiros 12 minutos que elas passam na igreja. Long before the pastor has started his sermon, they've decided whether they enjoy this church. Bem antes do pastor começar a sua pregação, as pessoas já decidiram se elas gostam ou não daquela igreja. But by having greeters outside your building, as people are coming in, you're saying, "We welcome you, we love you, we enjoy having you here." Mas ao ter recepcionistas, pessoas que estão ali recebendo as pessoas, você está dizendo com isso: para nós é uma alegria receber vocês. Now, if you're going to have greeters, you must choose the right kind of people. Se você vai ter recepcionistas, você tem que escolher o tipo certo de pessoas. There are some people who they don't have the spiritual gift of warmth. Há algumas pessoas que não têm o dom espiritual de serem calorosas. They stand to greet people and they say, "Good to have you here today." Elas ficam ali saudando as pessoas e dizem: "É muito bom tê-lo aqui hoje." And Jesus loves you. E Jesus ama você, viu? That's not the person you want to greet at your church. Não é esse tipo de pessoa que você quer saudando as pessoas lá na frente. You want the person who stretches their arms out and says to someone, "You're welcome here. We love having you here." Você quer uma pessoa calorosa lá na frente que abre os braços e diz: "Oxa, como é bom ter você aqui." God has put people like that in your church so that they can welcome people to your church. Deus certamente colocou pessoas assim na sua igreja para que eles possam dar as boas-vindas a pessoas à sua igreja.
It also creates an atmosphere where people want to come to have a sense of celebration in the worship service. Também cria um ambiente em que as pessoas querem ter aquele sentido de celebração presente. Obviously, the music that we sing and the message that we preach is the most significant part of that. Geralmente, a música que cantamos e a mensagem que pregamos é a parte mais importante disso tudo. But if I may get very practical about this for just a moment, there are some little things that we can do that can help also. Mas para ser prático, por alguns momentos aqui, há pequenas coisas que nós fazemos que também mudam isso. It also helps to look at the place you're meeting and whether it creates a celebration, the building that you're in. Por exemplo, o prédio onde você se reúne, será que ele cria um ambiente de celebração ou não? I want to challenge you to do something when you go home to your church this next week. Eu quero desafiar você, ao voltar à sua igreja, a fazer uma coisa. I want to challenge you to look at your church building through the eyes of a visitor, someone coming for the first time. Eu quero que você se imagine como visitante que está entrando na sua própria igreja pela primeira vez. And be aware of what that building is saying. Is it a place of celebration or is it a place that's neglected? E pense como aquela pessoa. Esse ambiente aqui é um ambiente que me comunica celebração ou me comunica abandono? The problem is we tend to overlook things that the new person sees when they come to the church. O nosso problema é que nós tendemos a fechar os olhos, a não enxergar o que as pessoas estão enxergando quando vêm à igreja. One of the best things that you can do to create a sense of celebration in the way the building looks is what we see on this stage. Put plants around the church. Uma das coisas que você pode fazer para que as pessoas se sintam bem-vindas, tenham um ambiente de celebração na igreja, é fazer o que você tem aqui no palco. Coloque algumas plantas, alguns vasos de flores. And put plants inside the building, inside the worship center. Então coloque ali naquele lugar de adoração algumas plantas. People see the plants and think, at least something is alive in here. Eles olham para as plantas e dizem, bom, pelo menos tem alguma coisa viva aqui dentro. It also creates an atmosphere where people want to come to have members pray for the service. Também ajuda muito a criar um ambiente certo, tendo pessoas orando por aquele evento. To have faith that God is going to work in that service. Pessoas expressando fé de que Deus haverá de agir naquela reunião. To have a family spirit amongst the people. Ter um espírito familiar entre as pessoas presentes. To thank the visitors for coming. Agradecendo os visitantes por terem vindo. We in our church actually also record our Bible verses on a sheet of paper for those coming for the first time. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, na nossa igreja, nós entregamos os versículos que nós vamos abordar durante o culto escrito no papel. We want them to get a Bible after they become a believer, but when they first come, they don't have a Bible yet. Nós queremos que eles adquiram uma Bíblia quando eles se converterem, mas eles chegam ali sem Bíblia. And so we give them to them on a piece of paper so that they can look at the scripture verses as we look at them. Então nós damos para eles os versículos escritos no papel, no boletim, alguma coisa, para que eles possam ler assim como nós os lemos. If you want to create a service that's evangelistic, you also must always offer an opportunity to receive Christ and expect people to respond. Se você quiser criar um culto que é evangelístico, você sempre tem que oferecer uma oportunidade para que as pessoas confiem em Cristo, recebam a Cristo e esperar que elas atendam ao convite que está sendo feito. Before I cover that, let me say one more thing about an atmosphere where people want to come. Mas antes de entrar nisso aqui, deixa eu dizer mais uma coisa acerca do ambiente onde as pessoas queiram vir ao culto. I almost went right by this, and it's very Eu important. quase passei batido por isso e é muito importante. It's very important to thank visitors for coming to the church. É muito importante agradecer os visitantes por terem vindo. To thank them at the beginning of the service. Say, it's good to have you here. Agradecendo-os ao princípio do culto. É muito bom tê-los aqui. And to thank them at the end of the service by saying, turn and greet someone and say, we're glad that you're here. E agradecê-los ao final do culto, quem sabe dizendo, olha, volte-se para alguém ao seu lado e dê as boas-vindas, agradeça que a pessoa veio hoje. But for unbelievers, people that are coming to the first time to a church, it's important to thank them anonymously, not in a way that makes them stand up in front of the entire church. Mas é importante para aquele que está chegando à igreja a primeira vez que esse agradecimento seja anônimo, que não seja uma coisa assim que a pessoa é exposta diante de uma multidão. It's important to understand the difference between the way believers and unbelievers feel about being
told to stand up and say, "Here is my name," in front of the entire church. É importante nós sabermos como se sente uma pessoa crente e como se sente uma pessoa incrédula com relação a ficar em pé numa igreja e dar o seu nome, de onde que ela vem. It makes believers feel good, especially if they're in your family, to stand up and say, "I'm visiting the church today." Especialmente se são crentes, as pessoas se sentem à vontade de ficar em pé ali dizendo, olha, eu estou visitando a igreja aqui, parente de fulano de tal. But it makes unbelievers feel very afraid. They don't know what's going to happen to them. Mas o incrédulo, quando ele é posto nessa berlinda, ele não sabe o que vai acontecer com ele, qual é o próximo passo. Sometimes we will sing to unbelievers a song saying, "We welcome you to the church." Às vezes nós cantamos um cântico aos incrédulos que estão visitando a igreja dizendo, ó, você é bem-vindo aqui. They don't want a song sung to them Eles não querem ouvir música cantada para eles dando boas-vindas. because it's embarrassing to them. Porque para eles estão com vergonha de serem notados. Have you ever had someone sing a song to you? Alguém já cantou um cântico de boas-vindas a você? Even if my wife sings a song to me, it's embarrassing to me. Mesmo que minha esposa cante um cântico desse para mim, eu me sinto envergonhado. If I try to sing a song to my wife, it's painful to her. Mas se eu tentar cantar um cântico para minha esposa, aí então a coisa vai ser terrível para ela. I'm not a very good singer. Eu sou terrível para cantar. When you welcome visitors, it's important to do it as they're coming into the church and as they're leaving the church. Quando você dá as boas-vindas aos que vêm, incrédulos, é bom você fazer isso ao chegarem e ao saírem. So the first thing that we have at Saddleback is for people to be welcomed by greeters outside the church. Então a primeira coisa que temos lá em Saddleback é as pessoas serem recepcionadas à porta, recebendo as boas-vindas. And then at the end of every service we say, turn around and shake hands with 30, 35 people. Então aí no final do culto nós dizemos, olha, agora ao se despedir, aperte a mão aí de umas boas pessoas, 30, 35 pessoas. And now, an opportunity to receive Christ and expecting people to respond. Então voltando agora à oportunidade de receber a Cristo e esperar que as pessoas atendam ao convite. Knowing that there are unbelievers in the service, we want to let them know that Jesus Christ wants to come into their life. Sabendo que há incrédulos no culto, nós queremos nos certificar de que elas saibam que Jesus Cristo deu a sua vida por elas. Pastor, you wouldn't want to go fishing without pulling in the net. Pastor, você jamais haveria de querer ir pescar sem puxar a rede, And giving people an opportunity to respond to the invitation of Christ. dando às pessoas uma oportunidade para que elas atendam ao convite que é feito para virem a Cristo. And there are a few things that are important in sharing this in a way that people will respond. Há algumas coisas que são importantes aqui para você partilhar de forma que as pessoas estejam dispostas a atender ao convite que é feito. Sharing the invitation in a way that will help them to respond immediately, but also continue to grow in their faith. Não só dando uma oportunidade para a pessoa responder imediatamente, mas também para ela continuar crescendo na sua fé. First, you must clearly explain what people need to do to come to know Christ. Primeiro você precisa explicar o que as pessoas precisam fazer e explicar claramente o que a pessoa precisa fazer para vir a Cristo. Clearly explain what you want them to do. Explique claramente o que você quer que a pessoa faça. Tell them how to pray a prayer that asks Christ into their life. E explique como é que ela vai fazer aquela oração em que ela coloca a sua vida com Cristo, ela coloca a sua confiança em Cristo. In fact, even lead them in a model prayer that teaches them how to pray for forgiveness and for Aliás, salvation. ajude essas pessoas através de uma oração, um modelo, por assim dizer, para que ela possa se expressar a Deus desse jeito. It's very important in order to be creative to plan out this invitation to receive Christ. É muito importante para que isso funcione que você planeje bem esse convite de como a pessoa vem a Cristo. If not, you'll find yourself doing the same thing week after week. Se você não planejar isso bem, o que vai acontecer é que você vai perceber que você vai repetir isso como se fosse uma reza todas as semanas. If I don't plan out this invitation to receive Christ at the end of the service, I find myself just saying the same rote things again and again. Se eu não me planejo para fazer esse apelo, por assim dizer, convidando as pessoas para virem a Cristo, o que eu descubro é que estou falando as mesmas palavras de sempre, a todo momento. And pretty soon people tend to start to tune out and not hear what you're saying. E logo, quando você faz isso, as pessoas tendem a se desligar. And then you must expect by faith that people will respond. E aí, espere pela fé que as pessoas vão atender ao convite.
In every worship service, when the invitation is given, a spiritual battle is going on. Sempre que há um apelo feito, um convite lançado num programa evangelístico, há uma batalha espiritual que está se desenrolando. It's a spiritual battle for the soul of a man or a woman or a child. É a batalha espiritual sendo travada em favor da alma ou contra a alma de uma pessoa, uma mulher, um homem, uma criança. And in that battle between Satan and God, your faith does play a part. E nessa batalha entre Satanás e Deus, a sua fé tem uma parte importante. Your faith does make a difference. A sua fé faz uma diferença. I don't know why it is, but when you have faith that God will work in people's lives, God blesses that faith. Eu não sei explicar como isso funciona, mas a verdade é que quando você tem fé que Deus vai operar na vida das pessoas, Deus realmente opera. More than we can imagine. Mais do que podemos imaginar.